bem com vocês? Então a gente vai continuar hoje aqui a nossa aula de geografia, tá? Se quiserem pegar o livro aí para acompanhar, acho melhor pegar, tá? E abram na página 60, que é a unidade 4 aí que nós vamos começar. Prestem bastante atenção, porque no final aqui da minha explicação eu vou deixar uma atividade lá na plataforma Google Forms, que vocês vão entrar e preencher aí um questionário, tá? Vai ser as mesmas questões que estão aqui no livro que eu vou comentar, só que vocês não vão fazer no caderno. Então vocês vão fazer no Google Forms, que eu consigo da minha casa ali acompanhar melhor quem está entregando, se fez, se não fez, a resposta de cada um e fica arquivado aqui para mim, tá? Então vamos lá. Então o tema, pessoal, é modernização do Brasil. O que é modernizar, né? É desenvolver tecnologicamente, economicamente uma região, ok? Então é isso que nós vamos estudar aqui, começar a estudar nesta unidade 4, tá? Aqui, ó, tem duas imagens, tá? Como são aquela página dupla, né? Eu vou mostrar aqui primeiro as imagens, ó. Primeiro, pessoal, é o pátio, né, de uma montadora de automóveis lá em Paranaguá, que fica aqui no Paraná, né, relativamente perto de São Paulo, que tem um porto ali também importante na região. Então, isso aqui são automóveis que saíram da fábrica ali, né, e que estão prontos para serem vendidos. Ou vão ser colocados aí no navio, que vai ser exportado para outro país, ou vai ser colocado naqueles caminhões cegonheira, né, que tem vários carros ali e tal, e levar para as lojas aqui onde eles serão vendidos. Então, é a imagem 1, ó. A imagem 2, pessoal, a gente tem torre de transmissão de energia elétrica. Então, quando a gente viaja aí, pega estrada, tal, é muito comum, né, nós vermos por aí na paisagem estas torres de transmissão de energia elétrica. Então, o que elas fazem, né? É produzido lá em Itaipu, por exemplo, energia elétrica, e são estas torres que vão transmitir a energia elétrica até aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo, ok? Eu acho que todo mundo já se perguntou, acho que já até na minha aula alguém já perguntou uma vez, por que tem essas bolonas aqui, ó? Quando a gente passa assim na estrada V, parece uma bola de basquete que está lá no fio, né? Por que existe isso, pessoal? Porque o cabo de transmissão de energia elétrica aqui, o que a gente chama de fio, né? Ele tem que estar bem esticado. Então, só a tensão que eles colocam ali na instalação do cabo, né? Ele fica com uma barriga, ele fica torto, assim a gente chama, né? Para evitar que ele fique torto, ele fique bem esticadinho, eu coloco uma bola aí em cada extremidade do fio. Então ela dá uma descidinha, mas estica bastante. Então quanto mais esticado tiver o fio, né, menos o vento ali e tal vai agir nele e a chance de dar algum problema aí é menor. Só uma curiosidade, tem torre dessa, pessoal, que os caras que arrumam, os funcionários que trabalham nas empresas aí arrumando essas torres, né, alguns deles vão de helicóptero. Então o cara vai, desce num cabo ali, começa a trabalhar, prende um cinto de segurança na torre, né, para escorregar alguma coisa, e depois o helicóptero pega ele e leva para a próxima torre, né? Então tem muito alpinista, por exemplo, que trabalha como técnico aí em manutenção destas torres, né? E aí depois se vocês vão ter 4 perguntas aí. Neste primeiro momento eu não gosto muito de interferir, né? Na semana que vem eu vou corrigir as 4 perguntas e a gente conversa aí bastante sobre elas. Então tem a ver as 4 perguntas com estas 2 imagens aqui, tá? Então o processo de industrialização no Brasil, pessoal, está diretamente ligado à produção de café. Então começaram a plantar café aqui no Brasil, né? No século XIX cresceu pra caramba, valia muito dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, então começaram a comprar muito café do Brasil. E esses cafeicultores aqui de São Paulo, que ganhavam muita grana, eles começaram a investir em fábrica. Então, assim, quando começa mesmo no Brasil é na Primeira Guerra Mundial. Então, antes da guerra, né, a gente comprava muita coisa da Inglaterra, da França, e começou a Primeira Guerra Mundial. E aí o machado que a gente comprava de lá, manteiga, banha, um monte de coisa, vidro, tijolo, né? Muita coisa vinha lá da Europa. E como a Europa estava em guerra, as fábricas não conseguiam mandar pra gente. E aí começou a fabricar no Brasil. Os caras perceberam, meu,
se eu abrir uma fábrica aqui, por exemplo, para produzir farinha, vou ganhar bastante dinheiro, tal, porque não tem aqui no Brasil. Aí o outro percebeu, olha, o cara ali tem uma fábrica de farinha, mas ele precisa comprar saco para ensacar a farinha dele. Então abre uma fábrica ali de saco de farinha. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Então a industrialização no Brasil começa aí, tem muito a ver com a Primeira Guerra Mundial, tá? Depois vai ter um presidente, pessoal, que mais para frente a gente vai falar dele e tal, que é o Getúlio Vargas. Na época do Getúlio Vargas, aí que o Brasil cresce muito, né, a indústria, as fábricas aqui no Brasil, tá? Antes, o Brasil era um país agrário, ou seja, que dependia ali de vender matéria-prima, né? Por exemplo, cana-de-açúcar, café, hoje soja, né? Então era um país agrícola. Com a industrialização, né, o Brasil ganha. Por quê? Ó? Por exemplo, a gente vende algodão, né? A agricultura aqui, um país atrasado. Aí a gente vende algodão lá para um outro país, por exemplo, Estados Unidos. Daí os Estados Unidos compram algodão bem barato do Brasil. Aí fabrica uma camisa, coloca lá um símbolo Nike e tal, e devolve, vende para o Brasil essa camisa. E a gente paga super caro. Então o Brasil perde duas vezes, né? Quando a gente vende a matéria-prima muito barata e quando a gente compra um produto que foi feito na indústria que é muito caro. Então quando a gente industrializa um país, né, a gente produz, agrega valor, o produto que a gente produz aqui fica muito mais caro e o Brasil muito mais rico, né? Só que para ter indústria, pessoal, a gente precisa de uma infraestrutura. Então, por exemplo, toda indústria precisa muito do quê? Energia elétrica. Então, não tem como um país se desenvolver se não tem usinas hidrelétricas, ok? Não tem como uma indústria produzir e vender seus produtos se não tem um sistema de rodovia, um sistema de portos. Então, para ter indústria, precisa de um monte de coisas que andam juntos, né, com a indústria, beleza? Então, ó, com a indústria, há uma oferta de mercadorias, de serviço, de emprego. E isso faz o quê, pessoal? As pessoas migrarem para onde tem indústria e aí urbanização, que a gente já conversou antes. Então, urbanização e indústria andam bem juntinhas, né? As duas. Então, quanto mais indústria tem lugar, mais emprego, mais gente vai levar para lá. Por exemplo, pessoal, lá que a gente viu no início do capítulo aquela montadora, tá? Aquela fábrica de automóveis. Uma fábrica de automóvel, pessoal, de automóveis, ela na verdade chama montadora. Porque ela não vai fabricar as peças do carro, ela vai montar as peças prontas. Então, por exemplo, faz uma fábrica da Volkswagen. Vai ter ali na montadora, na empresa que monta o carro, umas 10 mil pessoas. Então, esses operários vão morar perto da fábrica. E aí vai precisar de gente para ter uma padaria para vender para eles, para ter uma barbearia, para ter um açougue, para ter um mercado. Então isso vai gerar outros empregos por causa daquela grande fábrica. Por causa da montadora, pessoal, vai ter fábrica, por exemplo, que vai fabricar o vidro do carro, tem outro que vai fabricar o pneu, tem outra que vai fabricar a roda, outro parafuso, outro retrovisor, outra bomba de combustível. Então vão ter centenas de fábricas que vão trabalhar para vender peça para a montadora. E essas centenas de fábricas têm centenas de trabalhadores cada uma. Então deu para entender como uma grande indústria, né, ela gera muito emprego. Por isso que quando um país perde, por exemplo, uma montadora, né, como o Brasil perdeu há pouco tempo, por exemplo, de uma grande montadora aqui na região do ABC de caminhões, perde-se muito emprego, né? Então por isso que é importante um país desenvolver sua indústria, belezinha? Então, com a industrialização ocorre, inevitavelmente, a modernização do território, né? Então, a área rural, por exemplo, você não vai ver grandes rodovias assim. Uma parte da área rural, às vezes, não tem nem asfalto, né? Você vai pegar ali estrada de terra. Então, a rede urbana surge em volta da indústria. Só que qual o problema, né, pessoal? Não tem só o lado bom. A indústria também traz muitos problemas. Principal deles, os problemas ambientais. Então, por exemplo, essa fábrica que produz o livro nosso, tá? Da Somos Educação.
Então, por exemplo, essa fábrica de livro, ela vai ter que destruir um lugar para construir a fábrica, as máquinas ali. Essas máquinas são feitas de ferro, então vai ter que destruir um lugar ali, um meio ambiente, tal, para extrair ferro para produzir as máquinas. O livro é feito de papel é feito de madeira, então vai ter que ter uma região gigantesca de floresta que eles vão plantar ali, eucalipto, para ter sempre árvore para fazer papel. Então ela modifica muito o ambiente, ela polui muito com fumaça, com esgoto que ela joga nos rios. Então a industrialização tem um lado muito bom, mas o lado ruim, basta ver o Tietê aqui, todos os rios que existem na cidade de São Paulo, né? Todos, né, pessoal? Infelizmente. E aí, quando que começa a industrialização em São Paulo? Na década de 1940, que é justamente nessa época que vem muita gente para São Paulo, que o rio Tietê começa a ficar poluído, que o rio Pinheiros, que está aparecendo aqui na imagem, né, também começa a ficar poluído. Então aqui nós temos duas imagens, ó, do mesmo lugar, tá? Na de cima, o Jockey Club e o rio Pinheiros aqui em 1954, que é o mesmo ano que foi construída e inaugurada a nossa escola, né? E aqui nós temos a imagem atualizada de 2014. Então aqui já tem a Marginal, a Pinheiros, né? Que a gente passa muito aqui. Então vocês vão fazer um exercício comparando a imagem aí de 1954 e a imagem atual, beleza? Outra coisa, o processo de industrialização no Brasil foi marcado pela construção de rodovia. Não é bem assim, tá, pessoal? No começo da industrialização, o Brasil priorizou ferrovia. Então a gente antigamente tinha muito mais ferrovia do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o pessoal saía aqui de São Paulo e ia de trem até Mongaguá, Praia Grande, Santos, Peruíbe. Pode ver que você passa por ali, tem a trilha o trilho do trem, até hoje. Só que foi abandonado, o mato tomou conta e coisa e tal, né? Aí a partir de 1950, principalmente no governo, a partir de um governo chamado Juscelino Kubitschek, o presidente, né? Ele começa a abandonar a ferrovia, que é o modelo europeu, né? E começa a aplicar a rodovia, construir rodovia no Brasil, que é o modelo que a gente fala americano. Então basta ver aí na Europa, por exemplo, né? Você vai para quase qualquer lugar da Europa através do trem. E aí foi no governo do Juscelino Kubitschek que acaba aí diminuindo o número de ferrovias, avançando desativadas de lá para cá, e no lugar a gente tem as rodovias, ok? E aí com a indústria, pessoal, vão surgir para esses operários, para esse monte de gente que está chegando, né? Hospitais, escola, banco e toda aquela rede de serviços que eu falei para vocês, né? Então São Paulo virou o lugar mais rico do Brasil, né, por causa da industrialização que ocorreu aqui em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, tá? Para toda essa industrialização, pessoal, era preciso, que eu já comentei um pouquinho antes, indústria de base. O que é uma indústria de base? É a base para todas as outras. Então, por exemplo, ó, só existe lá a montadora de automóvel porque tem uma indústria de base que fabrica o aço que usa no carro. Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, ó, o que é uma siderúrgica, né? A siderúrgica, galera, é uma fábrica de aço. Então, ela vai na mineração, vão explodir lá uma pedreira. Essas pedras gigantescas vão ser transportadas, moídas. Aí tem um eletroímã que vai tirar todo o pedacinho de ferro que tem nessas rochas. E esse ferro é na siderúrgica que ele vai ser derretido. Então aqui são fornos, né? Chama autoforno, que vão derreter, aí vai passar de 1500 graus, né? Que é o ponto de derretimento do ferro, de fusão. E ele vai virar isso aqui, ó, o ferro gusa. Aí eles vão colocar o ferro gusa numas formas, né? E depois vão moldar em lingotes, ó, no formato em barra, tal, como a gente conhece. Ou se for alumínio, né, em bobinas, como tá vendo aqui, por exemplo, tá? Ou aqui também, ó. Então é a siderúrgica que vai transformar, né, aquela primeira ferro em aço, né? Então também criaram, pessoal, a Companhia Vale do Rio Doce, que até hoje é uma das maiores mineradoras do planeta Terra, né? Então foi tudo durante o governo desse presidente Getúlio Vargas que ele construiu a chamada indústria de base.
Então, por exemplo, indústria química, uma das maiores petroleiras do mundo, né? A Petrobras, também foi ele. Então, para produzir gasolina, óleo diesel, querosene, gás de cozinha, tinta, verniz, plástico, né? Que toda fábrica precisa, ele criou a Petrobras, que é uma indústria de base, igual a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e tantas outras, tá? E outra coisa que o governo fez foi dar isenção de imposto para industrializar o Brasil. Ó, meu, se você for abrir uma fábrica ali naquele terreno, você não vai pagar imposto, não vai pagar IPTU, INSS, não vai pagar nada, porque o cara tem chance de ganhar mais dinheiro e vai gerar mais emprego, ok? Então é uma outra forma do governo ajudar, né, com isenção de impostos. Eu lembro que eu falei lá em Manaus. Então o governo, quando quis desenvolver Manaus, ele criou a Zona Franca, quer dizer, uma zona de isenção que não paga imposto. Então as fábricas, muitas foram para lá, né? Se eu não me engano, até a Sony, PlayStation do Brasil aqui, ela fica lá em Manaus, que é essa região aí que não paga imposto. Beleza, pessoal? Então é isso. Junto aí com a atividade foi mandado o link, né, do Google Forms que você vai entrar ali para responder aí as atividades de hoje. Belezinha? Então um abraço aí, até semana que vem.